É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical deixa à disposição de todos os irmãos para que desde o início da semana os irmãos possam melhor preparar a sua lição da Escola Bíblica Dominical. Mas nós fazemos um pedido, um apelo aos irmãos. Alguns irmãos vieram nos falar que há pessoas que estão assistindo esta pré-aula e não vão à escola dominical. Por favor, pré-aula, o nome já diz, é pré-aula. Você assiste, faz suas anotações e vai à escola dominical. Se você está assistindo a este vídeo, é porque você entende que a escola dominical é importante. Então não falte à escola dominical. Também não deixe de assistir aqui a nossa aula ao vivo, às 19 horas, hora de Brasília, aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede em São Paulo, onde o irmão inclusive poderá fazer perguntas e ter a interatividade para concluir o estudo da sua aula. Nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2013 a família cristã no século XXI, protegendo seu lar do ataque do inimigo. E hoje nós vamos estudar a lição de número 9, a família e a sexualidade. O comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, pastor presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. O tema de sexo, sexualidade, é um tema que está muito em voga nos dias de hoje. Dizem que o negócio que mais rende no mundo hoje é a indústria do sexo. Teria até passado a indústria das armas. É um negócio que mais rende dinheiro nos dias de hoje. Já em 1975, o Vaticano, a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, lá a antiga Inquisição lá do Vaticano, na declaração Persona Humana, já se dizia em 1975 que o tema que a mídia tinha colocado mais em evidência desde então era o tema da sexualidade. É um tema muito importante e é um tema que deve ser bem tratado, tendo em vista que ele é muito difundido, que ele domina o maior espaço que existe na mídia, que há uma disseminação deste assunto em todo o mundo. A igreja e a família não podem ficar alheios a este assunto. E eu falo isso com muita preocupação, porque há uns 6, 7 anos atrás, nós participamos de uma tabulação, de uma pesquisa feita com os jovens de um setor aqui do nosso ministério, aqui em São Paulo, e nós chegamos a uma estatística, a um resultado muito preocupante. Os jovens daquele setor, um dos maiores setores aqui do Ministério do Belém, 93% deles diziam que não podiam, não tinham liberdade para falar a respeito de sexo com seus pais. 93%, porque este é um tema considerado tabu, um tema proibido dentro de casa. Irmãos, que esta lição já nos sirva para que nós, pais, conversemos com os nossos filhos a respeito deste assunto. Porque se nós não ensinarmos o que a Bíblia ensina sobre sexo, os nossos filhos vão aprender na mídia, vão aprender na escola que nós colocamos aqui no nosso esboço, como sendo verdadeiras universidades
de promiscuidade. Expressão forte, mas que é real. Hoje nas nossas escolas estão distribuindo kit gay, estão distribuindo camisinha, estão distribuindo cartilhas pornográficas, ensinando aos nossos filhos o sexo segundo a versão mundana, segundo a versão diabólica, satânica. E se você não fala disso em casa, ele vai aprender o que não convém. Então, que esta lição nos ensine que o lugar da educação sexual não é na internet, não é na rua, não é na escola. O lugar da educação sexual é em casa. Nós devemos ensinar os nossos filhos, como vimos na lição passada, a palavra de Deus. E a sexualidade é algo criado por Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 27, que você vai encontrar o que está escrito. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. O sexo foi criado por Deus. Foi Deus quem criou o homem sexuado. Quando ele criou os anjos, ele criou os anjos sem sexo. Não tem anjo e anja. Não tem. Inventaram uma anja lá no livro de Zacarias, mas não é anja não. Não tem anja. Só tem anjo. Jesus diz que os anjos não se casam, nem se dão em casamento. Mas quando Deus criou o homem, ele quis criar o homem sexuado. A Bíblia diz que ele criou macho e fêmea. Então a sexualidade é uma criação de Deus. Se ela é uma criação de Deus, não é um assunto proibido, não é algo mau, não é algo pecaminoso. Não. Leia comigo Gênesis 1:31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Vez ou outra eu dou palestras para jovens a respeito, entre outros assuntos, da sexualidade. E alguém me pergunta, sexo é mal, meu caramuru? Eu digo, não, é muito bom. Não é só bom, é muito bom. Por quê? Porque Deus criou. Macho e fêmea os criou. Deus criou, e a Bíblia diz que Deus viu tudo que tinha feito, e era muito bom. Nesse tudo que Deus fez, estava a sexualidade. Irmãos, nós não pertencemos à seita do Reverendo Moon. O Reverendo Moon é que ensinava, que já morreu, ele ensinava que o pecado que Adão e Eva cometeram foi o sexo. Nada mais errado. O pecado que eles cometeram foi comer do fruto proibido, e o fruto proibido não era sexo, não. Era desobediência. Eles comeram do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. É a desobediência. É a vontade de ser independente de Deus. É a rebelião contra Deus. Isso é o pecado. E não praticar relações sexuais. Por quê? Porque se Deus criou macho e fêmea, criou para que eles tivessem filhos. Nós já estudamos na aula passada que Deus quer que nós tenhamos filhos. E como é que nós vamos ter filhos, irmão Caramuru? Por telepatia? Não. É mantendo a relação sexual. Porque para isso Deus criou o macho, para isso Deus criou a fêmea, para que eles se unam, inclusive as suas genitálias, e gerem filhos para a reprodução da criação da espécie humana. Então, sexo não é algo ruim, nem imoral, nem antinatural. Muito pelo contrário. Sexo é algo bom,
muito bom. Faz parte da natureza humana. O homem foi criado sexuado. E a sexualidade, ela tem que ser entendida dentro desta perspectiva da humanidade. A sexualidade é um caráter que Deus deu ao homem. O Papa Emérito Bento XVI, num discurso aos seminaristas que ele fez em 2010, logo depois do término do ano sacerdotal, e ele estava enfrentando aquela situação que muitos dizem que até foi um dos motivos da sua renúncia, que é a situação da pedofilia. Ele disse o seguinte, é muito interessante o que ele disse assim, nesse discurso: a sexualidade é um dom do Criador, mas também uma função que tem a ver com o desenvolvimento do próprio ser humano. Quando não é integrada na pessoa, a sexualidade torna-se banal e, ao mesmo tempo, destrutiva. E um padre católico brasileiro chamado Paulo Ricardo de Azevedo Júnior, ele diz o seguinte: o ser humano, ele é formado de uma parte material, que é o corpo, e de uma parte imaterial, que é a alma e o espírito. E no homem, nós temos de ver a parte espiritual, a alma e o espírito, tem que se conformar ao corpo, tem que saber viver com a matéria, e a parte material tem que saber viver com a parte imaterial. Nós, enquanto homens, a nossa unidade, ela tem que fazer a harmonia entre o corpo, a alma e o espírito. E nós temos que entender que a nossa existência corporal, ela obedece a um projeto espiritual. Então a sexualidade, quando Bento XVI fala aqui que a nossa sexualidade tem que estar integrada na personalidade, nós temos que entender que o ser humano, ele foi criado para adorar a Deus, para ter comunhão com Deus. E dentro deste projeto de Deus, para nós o adorarmos, para nós rendermos-lhes graças, para nós termos comunhão com Ele, enquanto estivermos aqui na Terra, isso passa pela nossa sexualidade. Deus nos fez sexuados, e enquanto sexuados, nós temos de fazer a vontade de Deus. Então a sexualidade, ela está inserida neste projeto espiritual que Deus quer para nós. E a primeira coisa que é interessante a gente dizer é que a palavra sexo, ela tem a raiz latina de sec, que quer dizer cortar, dividir. Então a nossa sexualidade, ela nos mostra em primeiro lugar que nós somos parte. E quando nós vemos a criação da mulher, a descrição da criação da mulher, nós percebemos isso. Olha o que está escrito lá em Gênesis 2:21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Então houve um corte, uma cirurgia. O sexo é isso. Nós somos uma parte. Então a sexualidade, ela em primeiro lugar nos dá a ideia de que nós somos parte e que nós precisamos de complemento. A sexualidade, ela em primeiro lugar mostra a necessidade que nós temos de um complemento. O homem, ele é parte
ele precisa ser completado pela mulher. A mulher é parte, ela tem que ser completada pelo homem. É por isso, irmãos, que a linguagem politicamente correta dos nossos dias, não é? Que na verdade é mais uma astúcia, mais um ardil do inimigo para tirar as noções, os princípios divinos do meio da humanidade através da mudança da linguagem. Hoje já não se fala mais em discriminação de sexo. Hoje se fala em gênero. Eles fogem da palavra sexo, a não ser no sentido de pornografia. Por quê? Porque quando a gente fala em sexualidade, a gente fala em ser parte, em precisar de um complemento. Porque Deus criou o macho para ser completado pela fêmea e a fêmea para ser completado pelo macho. E a sexualidade mostra que há dois perfis diferentes. É por isso que você vai ao dicionário, você vê lá que sexo é o conjunto das características fisiológicas e comportamentais que distinguem os membros de cada sexo. Homem e mulher são diferentes. Eles têm características fisiológicas e comportamentais diferentes. E isso é importante por quê? Porque sexualidade, irmãos, é algo amplo, algo que envolve vários aspectos da nossa personalidade. E as pessoas hoje reduzem a sexualidade a um aspecto só, que é a chamada genitalidade. Quando você fala em sexo, você lembra dos órgãos genitais. E para alguns, sexo é só isso. Sexualidade é só isso. É a união dos órgãos genitais. Isso também é sexo. Mas sexo não é só isso. A sexualidade, ela envolve tanto as características fisiológicas, ou seja, ela envolve as características do corpo do homem e do corpo da mulher. Seus órgãos genitais, seus caracteres sexuais secundários, a barba no homem, os pelos no homem, os pelos na mulher, o corpo curvilíneo da mulher, o corpo mais retilíneo do homem, o desenvolvimento dos seios na mulher, o desenvolvimento de músculos no homem, são características que distinguem o homem da mulher. Mas não fica nisso. Existem também as características comportamentais. Nós já falamos disso aqui quando estudamos a respeito das bases do casamento cristão, na lição de número 3. Nós vimos que homem e mulher são diferentes na forma de pensar, na forma de sentir, na forma de agir. A sexualidade, ela envolve mais do que as genitálias. Ela envolve toda uma maneira de ser. É por isso que não adianta um homem se vestir de mulher, colocar silicone para ter o corpo curvilíneo, mudar a sua aparência externa para dizer que agora é uma mulher. Ele continua sendo um homem, só que agora um homem deformado. Por quê? Porque as suas características comportamentais são diferentes. Ela jamais terá as características de uma mulher, porque ele foi criado um homem. Então, isso que a gente precisa entender. Então, a sexualidade nos dá a condição de ser parte e a necessidade que nós temos de ter um complemento. O catecismo da Igreja Católica, os irmãos não fiquem escandalizados, nós estamos citando algumas coisas da Igreja Católica Romana, porque a Igreja Católica Romana ela tem se dedicado muito a este assunto e baseado na palavra de Deus, baseado na Bíblia Sagrada. E nós temos esta carência no nosso meio. Nós não discutimos este assunto, nós não falamos sobre isso,
E por isso nós temos os problemas que nós temos hoje na igreja. Então nós estamos ali nos abeberando desses escritos, desses estudos da Igreja Católica Apostólica Romana, porque ela tem se dedicado a este estudo, principalmente depois do Concílio Vaticano II, nos últimos 50 anos. E como eu dizia, o Catecismo da Igreja Romana, ela diz o seguinte, no seu parágrafo 2332, a sexualidade afeta todos os aspectos da pessoa humana, em sua unidade de corpo e alma. Diz respeito particularmente à afetividade, à capacidade de amar e de procriar, e de uma maneira mais geral, à aptidão a criar vínculos de comunhão com os outros. Então a sexualidade, ela nos posiciona em relação ao outro sexo. Nós precisamos ter complemento no sexo oposto. E é através da sexualidade que nós vamos desenvolver a nossa afetividade, a nossa capacidade de ter afeto, de ser carinhosos, de demonstrar amor, sentimento aos outros. É através da sexualidade que nós vamos mostrar que podemos amar os outros. E é através da nossa sexualidade que nós vamos poder gerar outras vidas. E é através da nossa sexualidade que nós vamos poder estabelecer vínculos com as outras pessoas. Então, a sexualidade, ela é como que um molde, é como se fosse uma forma para o desenvolvimento da nossa personalidade. Deus criou o sexo, macho e fêmea os criou. E se Deus criou o sexo, é Ele quem estabelece as regras. Ele é o fabricante. E quais são as regras do sexo na Bíblia? Quais são as regras do sexo bíblico? A primeira regra do sexo bíblico é a heterossexualidade. Homem se completa com mulher. Mulher se completa com homem. Deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. A unidade só existe entre um homem e uma mulher. A heterossexualidade. Deus criou o macho e fêmea e eles formam um. O homossexualismo, ele não é de Deus. Ele é uma aberração. Ele é uma anormalidade. O movimento gay, os ativistas gays, eles costumam dizer que é preciso tirar da sociedade a heteronormatividade. Eles dizem que existe uma cultura, existe uma construção opressora que impõe a heterossexualidade. E nós vamos dizer, Deus criou macho e fêmea. Foi Deus quem estabeleceu a heterossexualidade. A heterossexualidade, ela é da natureza humana. Foi assim que Deus criou. E não adianta você querer mudar, porque ninguém pode desfazer o que Deus fez. O que existe é uma rebeldia do homem contra Deus. E a Bíblia é bem clara ao dizer isso. Lá em Romanos, capítulo 1, nós não vamos ler todo o trecho, mas Romanos capítulo 1, versículos 21 até 28, o apóstolo Paulo fala sobre a rebeldia do homem e a sua corrupção no pecado. Ele começa dizendo, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato
se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então o homem tem o poder que Deus lhe dá de escolher entre obedecer ou não ao Senhor. Então, ele resolveu desobedecer a Deus. E Paulo diz que ele se acha sábio e se torna louco. Ele rejeita a Deus. E por causa disso, surgem algumas coisas. Como, por exemplo, a idolatria. Depois da idolatria, a desonra dos corpos entre si. Depois, nós temos o sexo antinatural, que nós vamos falar daqui a pouco. E, por fim, nós temos o homossexualismo. A Bíblia diz que o homossexualismo ele é o estágio final, a máxima rebeldia contra Deus. Porque o homem rejeita Deus, ele cai no homossexualismo. Da idolatria vai-se à promiscuidade, da promiscuidade ao sexo antinatural e do sexo antinatural até o homossexualismo. É o que está lá em Romanos 1:27. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha a seu irmão. Então a Bíblia ela é bem clara ao mostrar que o homossexualismo é o resultado de uma vida de rejeição a Deus. Mas existe uma outra característica do sexo bíblico. O sexo ele tem que ser heterossexual e o sexo tem que ser conjugal. Eu só posso ter relacionamento sexual entre o marido e a mulher. Nós já falamos nisso na lição 6, quando falamos sobre a infidelidade conjugal. Hebreus capítulo 13, versículo 4, ele é bem claro. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porque os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, o sexo, ele só é permitido entre marido e mulher. É preciso primeiro haver o casamento, para que depois haja o exercício da sexualidade, inclusive da genitalidade. Não há como. Deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, casamento, e serão ambos uma carne. O exercício da sexualidade. A sexualidade só é possível no casamento. Eu costumo dizer que a regra do sexo na Bíblia é muito clara e simples. Qual é a regra do sexo na Bíblia, meu caramuru? No casamento, sempre. Fora do casamento, nunca. É só isso. O sexo deve ser exercido no casamento. E sempre. E fora do casamento, nunca. É por isso que a Bíblia diz que a fornicação. O que é fornicação? É a prática de relações sexuais por pessoas não casadas. É pecado. A fornicação é pecado. Nós vemos lá em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então aqui nós vemos claramente a punição do homossexualismo. Não é? Quando se fala nos efeminados e nos sodomitas,
nós estamos falando dos homossexuais, daqueles que praticam ações de homossexualismo. Eles não herdarão o reino de Deus. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, nós encontramos: sabendo isso, vamos ler o versículo 9, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Então a Bíblia deixa bem claro aqui que o fornicário, ele é ímpio, ele é pecador. E o adúltero, nós já lemos aqui, 1 Coríntios capítulo 6, lemos lá também em Hebreus, é aquele que casado pratica sexo com outra pessoa que não o cônjuge. Então é o sexo extraconjugal, fora do casamento. Então a Bíblia condena tanto o adúltero quanto o fornicário, considerando pecado o adultério e a fornicação. Por quê? Porque a regra bíblica do sexo é o sexo conjugal, só entre marido e mulher. E é interessante, algumas pessoas dizem: não, se você já está decidido a casar com alguém, você pode já praticar sexo com ele ou com ela antes do casamento. E casando não tem problema nenhum. Mentira! Primeiro é preciso o casamento, depois a prática do sexo. Nós falamos aqui no apêndice a respeito do namoro e do noivado. Eu aconselho o irmão que não assistiu a assistir aí no portal Escola Dominical. Nós vimos claramente que não há esta possibilidade. Namoro e noivado não é o local para o exercício da sexualidade. O exercício da sexualidade é só depois do casamento. Só ali é que existe o lugar. Então, as duas regras, os dois limites da sexualidade na palavra de Deus é, primeiro, a heterossexualidade, em segundo lugar, o sexo no casamento. Irmãos, a atividade sexual, ela tem um momento próprio. Nós lemos aqui no capítulo 2 de Gênesis, que é quando Adão percebeu que estava só, Deus lhe deu um pesado sono. Este sono de Adão, ele se repete em toda a vida humana. Se você for estudar a evolução do ser vivo, do ser humano, o desenvolvimento do ser humano, você vai ver que no estágio intrauterino, quando ele está ainda dentro da barriga da mãe, para você entender bem, há um grande desenvolvimento da parte sexual do homem. Por quê? Porque, por isso que a gente pode ver no ultrassom, né, quando a mamãe vai lá no ultrassom e o médico diz, é menino ou é menina? Por quê? Porque nesse estágio intrauterino há um grande desenvolvimento. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus forma macho e fêmea. Então a própria natureza, o próprio Deus criou de tal maneira que a criança já se desenvolve, o embrião, o feto se desenvolve, e antes mesmo do nascimento a gente já tem bem claro, lá pelo 3º, 4º mês, você já sabe certinho se é homem ou se é mulher. E depois? Depois para. Olha como Deus criou as coisas. A criança nasce menino ou nasce menina e não há um desenvolvimento dos caracteres sexuais até a adolescência. No período da infância, não há nenhum desenvolvimento. Já se sabe o que é menino, já se sabe o que é menina. Mas só na adolescência é que começam a surgir os caracteres sexuais secundários.
quando começa a puberdade, que é a menarca, a primeira menstruação da menina. Aí o adolescente ele vai sentindo surgir os hormônios que vão começar a ser ativados para que ele se delineie, se complete como um homem ou como uma mulher. É o sono de Adão. A atividade hormonal identificadora do sexo, ela parece que dorme. Porque existe um momento próprio para o despertar da sexualidade. Por quê? Por que Deus fez isso? Porque neste momento da adolescência é também o momento em que está terminando a imaturidade. Há um crescimento conjunto, físico, biológico e psicológico. Quando o moço se torna homem, quando a moça se torna mulher, eles também se tornam homem e mulher, não só fisicamente, mas também mentalmente. E o que o diabo faz então? Como ele vem transtornar as coisas, como seu objetivo é matar, roubar e destruir, qual é a grande arma que ele tem feito nos dias de hoje? Ele tem feito a erotização precoce. Através da mídia, através do sistema educacional, através do mundo, ele tem erotizado as nossas crianças. As nossas crianças estão assumindo uma sexualidade no momento em que elas não estão preparadas ainda mentalmente para assumir esta sexualidade. E o resultado qual é? O resultado é que as crianças, nossas crianças, perdem a inocência, entram numa vida ativa sexual, quando ainda a mente delas não está preparada para isto. E aí geram todos os problemas que nós temos hoje. Elas estão imaturas. Elas não têm ainda preparação psicológica. E já são forçadas a ter uma vida sexual, a ter atitudes sexualmente ativas. Elas são induzidas pela mídia, pela mentalidade do mundo. E o que hoje os médicos têm dito? Hoje as meninas estão menstruando cada vez mais cedo, como resultado de toda essa pressão psicológica, física, biológica em cima dessas crianças. E elas não têm a maturidade. E é aí que o diabo entra. Porque como elas ainda não têm maturidade, não está no tempo ainda, estava no sono de Adão, foram acordados antes da hora. Elas não sabem lidar com a sexualidade. E é aí que o inimigo tem entrado, inclusive fazendo aumentar o número de homossexuais. Porque é muito fácil você colocar na mente de uma criança que acabou de entrar na vida sexual antes do tempo, de que ela é homossexual. E hoje existe uma pressão muito grande para que as pessoas assumam uma homossexualidade. É por isso que o número de homossexuais está crescendo, é por isso que está graçando no meio da nossa juventude, da nossa adolescência. Por quê? Porque não era o momento ainda das pessoas se definirem sexualmente. E depois ficam gastando rios e rios de dinheiro para tentar provar que a homossexualidade tem origem genética, que é inata, coisa que não conseguiram provar e jamais provarão, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e a Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea. Toda esta pressão que existe no mundo hoje, principalmente aqui no Brasil,
o movimento homossexual é muito forte no mundo, querendo que as pessoas entendam que as pessoas foram geradas homossexuais. Mas na verdade não é nada disso. O que há hoje é uma pressão comportamental, o que há hoje é um jogo de forças que erotizam precocemente as pessoas. As pessoas não estão preparadas para lidar com a sexualidade e são imersas na sexualidade, perdem a inocência mais cedo e diante da sua imaturidade psicológica, diante da sua fragilidade e vulnerabilidade, elas são moldadas pelas pressões, pelo ambiente, pelos fatores psicológicos e comportamentais e acabam assumindo uma suposta homossexualidade que na verdade elas não tinham, porque elas não tinham maturidade para enfrentar esta situação. Nós não devemos esquecer, irmãos, que essa chamada revolução sexual que começou no Ocidente depois da Segunda Guerra Mundial, ela é um movimento orquestrado e tem origem no chamado marxismo cultural. Muito provavelmente nós estaremos aí colocando no portal Escola Dominical algumas palestras, alguns artigos a respeito dessa revolução sexual. Se você for estudar bem, essa revolução sexual tem origem principalmente num filósofo chamado Herbert Marcuse, que era alemão, fugiu de Hitler e foi para os Estados Unidos, da chamada Escola de Frankfurt. Ele escreveu um livro chamado Eros e Civilização, onde ele dizia que só se podia destruir o sistema capitalista se se fizesse uma revolução sexual. Porque ele dizia que os Estados Unidos, que foram os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, era uma sociedade formada sobre os princípios bíblicos, formada sobre os valores morais cristãos. E ele dizia o seguinte, que os Estados Unidos ele era um povo guerreiro. Por quê? Porque a energia da sexualidade, como ele não podia fazer sexo com qualquer um, como havia esses princípios bíblicos, sexo só no casamento, sexo só entre homem e mulher, eles usavam esta energia que eles podiam gastar no sexo fazendo guerra. Por isso que eles eram um povo guerreiro, por isso que eles tinham vencido a Segunda Guerra Mundial, por isso que eles dominavam metade do mundo. E aí os Estados Unidos só seriam derrotados se convencesse a juventude a usar esta energia no amor livre, na sexualidade desregrada e desenfreada. É por isso que nesse livro Eros e Civilização, Marcuse trouxe o lema que foi o lema do movimento hippie dos anos 60. Não faça amor, não faça guerra. Faça amor, não faça guerra. Ou aquele famoso paz e amor. Ele dizia o seguinte, se as pessoas forem conduzidas a uma vida sexual, eles vão perder energia para guerrear. E olha a situação que está os Estados Unidos hoje. Ali surgiu a ideia do sexo, drogas e rock and roll. Então é algo, irmãos, que é intencional. É algo orquestrado. É algo que vem lá das profundezas das trevas. Isto é o mistério da injustiça de que diz o apóstolo Paulo, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. A Bíblia diz assim, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado, e será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinga. Então, são forças espirituais, irmãos,
que estão preparando o terreno para o reinado do anticristo. A revolução sexual faz parte disto. É se contrapor a tudo que Deus falou a respeito do sexo. Ele que criou o sexo. É esta revolução sexual que trouxe a ideia do amor livre, do sexo sem limites, da apologia do homossexualismo, do sexo sem compromisso, da separação entre sexo e casamento, da separação entre sexo e família. Tudo isso que nós vemos hoje, da apologia da prostituição, tudo isso é resultado de uma ação intencional. É algo arquitetado, é algo planejado e que teve resultado e que virou o mundo de cabeça para baixo. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. É por isso que Jesus disse que nós vivemos os dias de Noé. Por isso que Jesus disse que nós vivemos os dias de Ló. Não é? Os dias antes da vinda de Jesus são os dias de Noé. E nós já estudamos aqui que os dias de Noé eram dias que as pessoas casavam e davam-se casamento. Eram dias em que as pessoas viviam pela atração física. Mas Jesus diz também, lá em Lucas 17, 28, que os dias antes da sua vida seriam como os dias de Ló. Não é? Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. E nós sabemos que em Sodoma e em Gomorra havia uma promiscuidade, uma imoralidade sexual muito grande, principalmente com relação ao homossexualismo. Por quê? Porque nós estamos hoje neste tempo. É o tempo da depravação moral, da corrupção dos costumes. É o tempo do sexo antibíblico, do sexo desregrado. Mas nós devemos continuar firmes, cumprindo a palavra de Deus, vivendo em santidade, ensinando aos nossos filhos o que a Bíblia ensina, porque seja entre todos venerado o matrimônio e o leito sem mácula. Mas os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Qual é o propósito do sexo? Em primeiro lugar, a reprodução, a procriação. E Deus os abençoe e diz: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Então o primeiro objetivo do sexo é ter filhos. Uma relação sexual só tem sentido se ela pode gerar filhos. Ah, então um casal que é estéril não pode manter relações sexuais? Pode, porque Deus pode abrir a madre. Mesmo se for constatado que a pessoa não pode ter filhos, isso não impede deles terem relação sexual, porque Deus pode abrir a madre. Sara era estéril, mas um dia fez sexo com Abraão e teve filho, porque Deus abriu a madre. E como é que você vai descobrir que Deus abriu a madre? Só se você fizer um relacionamento sexual. Então, ela pode gerar filhos. Então, esse é o primeiro ponto. O sexo é feito para procriação. Mas não é só para a procriação. Há muitas pessoas que erram. Acham que a atividade sexual entre marido e mulher é apenas para a procriação. Não. O sexo também, ele deve gerar a satisfação do casal. E serão ambos uma carne. O homem se completa com a mulher se completa com o marido. Então, o sexo ele também tem uma finalidade de satisfação, de prazer. Vamos ler lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 a 7. Diz assim: proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graças. Então, Deus criou manjares.
Manjar é para satisfação, é algo que satisfaz, é um alimento. Então ela diz que não se pode proibir o casamento e não se pode ordenar a abstinência dos manjares. Quando você proíbe alguém de casar, você proíbe alguém de ter relações sexuais. E aí então você proíbe alguém de ter a satisfação que Deus quer. Aqui, Paulo deixa bem claro, é por isso que não pode ter celibato clerical. Não é? A igreja romana erra na questão do celibato por causa disso. Não se pode proibir o casamento. É verdade que há pessoas que têm uma vocação para não casar. O celibato. Mas não se pode proibir de casar. É diferente. Quando a Deus dá uma vocação e quando alguém proíbe. A proibição do casamento é a proibição da abstinência de manjares. Ou seja, o sexo no casamento ele traz prazer. Deus quer que o homem tenha satisfação. Deus quer que o homem e a mulher tenham satisfação na relação sexual. Ela gera uma satisfação. Esta união, esse sentimento de que você é incompleto, esse sentimento de que está faltando alguma coisa, é preenchido pelo seu cônjuge. O sexo traz esta ideia. Lá em Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 2, diz assim: beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Para cheirar são bons os teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as virgens te amam. No versículo 15, eis que és formosa, ó amiga minha, eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas, eis que és gentil e agradável, ó amado meu, o nosso leito é viçoso, as traves da nossa casa são de cedro, as nossas varandas de cipreste. Aqui você vê muito bem que a gente vê o mundo de uma forma mais alegre, de forma satisfeita, por causa do sexo que nós praticamos com o nosso cônjuge. Vai me dizer que quando a noite não é muito boa entre marido e mulher, no outro dia você está bem-humorado, feliz com todo mundo. Não é? Tem uma história que se conta o seguinte: o marido não teve uma boa noite com a esposa, chegou no serviço, já esbravejou com a secretária. Ele era um executivo. Aí a secretária já esbravejou com a assistente dela. A assistente dela já esbravejou com o office boy. E o office boy na rua deu um chute no gatinho. Coitado do gatinho. Levou um chute. Por quê? Porque houve uma noite mal amada do executivo. Então o sexo, ele tem esse lado de união. E como diz o pastor Osmar, que é o nosso pastor presidente do Ministério do Belém lá em Sorocaba, tem o lado da recreação. Não é? No começo do meu casamento, eu às vezes brincava com a minha esposa: vamos recrear. Ninguém entendia o que era. Mas é esse lado da satisfação. Então o sexo, ele não só deve ser praticado para gerar filhos, ele sempre tem que ter a potencialidade de geração de filhos, como ele também tem esse lado da satisfação do casal, o lado do prazer, o lado da união, do complemento, da satisfação. Agora, esta satisfação, ela deve ser altruísta. E aqui vem a grande diferença entre o que a Bíblia diz a respeito do sexo e o que o mundo diz a respeito do sexo. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3 até o 5. A Bíblia diz assim: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo,
mas tenho a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Existe um dever conjugal, um débito conjugal. Os canonistas, que eram os estudiosos do direito na igreja, na Idade Média, o direito canônico é o direito da igreja, eles falavam a respeito do débito conjugal. Quer dizer, o que é o débito conjugal? É o dever que você tem de satisfazer o seu cônjuge. Por isso que Paulo diz que marido e mulher não podem deixar de fazer sexo. Nós já falamos isso aqui, lá quando estudamos a lição do divórcio. Por quê? Porque é um dever que eu tenho. Tem muito cônjuge aí, tem muito marido, tem muita mulher que o saldo está muito devedor. Viu, irmão? Você tá saldo devedor aí. Tem que pagar, meu irmão. Né? Olha, o marido paga a mulher a devida benevolência. Tem que dar conta do recado, como diz o povo aí fora. É o débito conjugal. Mas vejam bem, quando Paulo fala do débito conjugal, o que ele nos mostra? Ele mostra que eu faço sexo para satisfazer ao meu cônjuge. Isto que é um sexo altruísta. Eu não faço sexo para me satisfazer. O mundo, ele ensina o sexo egoísta. E aqui está a grande diferença. Eu completo o meu cônjuge. O meu cônjuge me completa. Eu não vou fazer sexo para me satisfazer. Eu vou fazer sexo para satisfazer o outro. E aí, irmãos, se resolve um monte de problemas que se tem nos dias de hoje. Muita gente pergunta, irmão Caramuru, nós podemos ter fantasias sexuais? Irmão, só a ideia da fantasia sexual já mostra que a coisa não está boa. Porque você imagina algo, fantasia é uma imaginação. Você quer algo para se satisfazer. Isso já está errado. Isso é o sexo egoísta. Não, Caramuru, pode haver masturbação, ainda que recíproca. Eu respondo, masturbação é uma forma de se satisfazer. O sexo solitário, mesmo que feito entre cônjuges, é para que cada um sinta prazer em si mesmo. Isso é sexo egoísta. Isto não é sexo altruísta. E a Bíblia diz que o sexo é altruísta. É o marido se entregando à mulher, a mulher se entregando ao marido, porque o corpo do marido não é dele, é da mulher. O corpo da mulher não é dela, é do marido. Isso muda tudo. Não, Caramuru, podemos ir a motel. Para quê? Para satisfazer a sua imaginação. Isso é sexo egoísta. Isto não é sexo altruísta. O sexo bíblico ele é altruísta. O meu corpo não me pertence. É da minha mulher. É para completá-la. O corpo da minha mulher não pertence a ela. Pertence a mim. É para me completar. Então o sexo bíblico ele é para procriar. Ele é para prazer, mas ele é altruísta. É o prazer do outro, não é o seu próprio prazer. É este equilíbrio entre poder gerar filhos e satisfazer o outro que impede todas as relações sexuais ilícitas. É só isso. Eu posso fazer tal coisa? Eu posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Pense. Essa prática sexual poderá gerar filhos? Essa prática sexual é para satisfazer o outro ou satisfazer a você? Esse é o critério bíblico do que se pode e o que não se pode
fazer. O sexo entre os cônjuges, que é o único sexo permitido pela lei de Deus, ele tem 3 características. Ele tem que ser natural, altruísta e santo. Vamos abrir a Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo, na sua primeira epístola, porque 1 Tessalonicenses foi a primeira carta que Paulo escreveu. Ele estava escrevendo para uma igreja que tinha surgido no mundo gentílico, no mundo greco-romano. Um mundo de promiscuidade, né? A civilização de Grécia e de Roma era uma promiscuidade total. E Paulo, já escrevendo na sua primeira carta, ele fala deste problema da sexualidade. Vamos ler capítulo 4, versículos 3 a 7. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Até o versículo 8. Aqui Paulo diz exatamente as regras que nós devemos ter no sexo bíblico. Primeira regra é que nós devemos fazer o sexo santo. Ou seja, cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. O que é o vaso? É o corpo. O meu corpo, ele tem que se manter santo. Ele é templo do Espírito Santo. Não, Calamuru, fazer sexo é pecado? Não. Se você faz sexo com seu cônjuge, isto não é pecado. Nós falamos no início desta aula. Mas eu tenho de fazer em comunhão com Deus, mantendo a minha santidade. Ou seja, nada que é impuro, nada que é porneia, eu posso colocar no meu relacionamento sexual. Eu tenho que manter a minha santidade. E mais, eu tenho que manter a minha honra. Eu não posso usar o meu cônjuge como um objeto. O que o mundo ensina hoje? O mundo ensina as pessoas a usarem as outras pessoas como objeto, como instrumento da sua própria satisfação. Então, quando eu vou fazer sexo com alguém, eu uso aquela pessoa para me satisfazer. Isso é um sexo egoísta. É por isso, irmãos, que alguém, quando quer fazer sexo, ele faz com uma pessoa do outro sexo, que ele diz o povo aí por fora, pega por aí, né? Desculpe até essa expressão. Mas ele sai por aí e sai com qualquer um, para se satisfazer. Ele está, aquela pessoa que é imagem e semelhança de Deus, ele está se transformando em objeto sexual. Aí ele não arruma ninguém. O que ele faz? Ele se masturba. Ele pega uma foto, ele vê um filme. Quer dizer, aquela pessoa com quem ele saiu tem o mesmo valor de uma foto, tem o mesmo valor de um filme. É um objeto. Tem gente até que pega boneca inflável. Porque para ele tanto faz se é um ser humano, se é uma boneca, se é uma fotografia, porque ele está querendo se satisfazer. Isso é desonra. Honrar é dar a dignidade à pessoa. Quando eu me entrego ao meu marido, a minha mulher se entrega para mim, eu reconheço que aquela pessoa me completa. Ela é imagem e semelhança de Deus. Ela é digna. É assim que nós devemos fazer sexo. Querendo completar o outro.
porque ele é uma pessoa digna, ela é imagem e semelhança de Deus. Ela é coroa da criação. É isso que Paulo está dizendo. Então o sexo tem que ser santo. Eu não posso trazer nada de impureza. Nada que foi criado pelo mundo. Não, vamos pôr um filme aqui para estimular a nossa relação. Ah, vamos pôr aqui uns apetrechos aí, vamos comprar aí alguns produtos dessa sex shop para a coisa ficar mais quente. Isso é impureza sexual. Por quê? Olha o que Paulo diz. Cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Irmãos, quando nós importamos para a nossa intimidade conjugal coisas criadas no mundo pela pornografia, pela indústria do sexo, pelo diabo, nós estamos copiando, imitando os gentios, que a Bíblia diz que não conhecem a Deus. Eu estou me prostituindo, porque prostituição aqui é a palavra porneia, é toda imoralidade, toda impureza sexual. Quando eu me exibo numa webcam na internet, mesmo que seja com a minha mulher, eu estou copiando o que o mundo faz. Hoje já tem filme pornô gospel. Ah, não tem problema o filme pornô gospel, irmão Caramuru. Porque os atores, eles são marido e mulher. Mas eles estão fazendo sexo, sendo filmado, para alguém se prostituir. Para alguém copiar o mundo. Isso é impuro. O sexo tem que ser santo. Fazer sexo não é pecado, mas o sexo tem que ser feito com santidade. Assim como comer não é pecado, mas se eu comer demais, eu cometo pecado. Então, o sexo tem que ser santo. Eu não posso copiar a concupiscência, a paixão da concupiscência do mundo. Eu não posso trazer para a minha vida sexual as coisas que o mundo faz. Existe um ensino maligno de muita gente da igreja que já está dizendo que entre quatro paredes tudo pode entre marido e mulher. É mentira, irmãos. Paulo está dizendo aqui. Está dizendo para os casados, para cônjuges. Só eles podem praticar sexo. Cada um de vós saiba possuir o seu vaso, o seu corpo, em santificação e honra, e não na paixão da concupiscência. Mas tem outra coisa, irmãos. O sexo, ele tem que ser natural. Nós já vimos que ele é altruísta, nós já vimos que ele é santo, mas ele também tem que ser natural. Irmãos, eu tenho certeza absoluta que o irmão nunca tentou comer pegando o garfo e colocando o arroz, o feijão no nariz ou no ouvido. Né? Às vezes, quando você engasga, até sai pelo nariz, mas você nunca tentou comer. Por quê? Porque o nariz não foi feito por Deus para digerir os alimentos. O ouvido também não foi feito por Deus para digerir os alimentos. O irmão coloca o alimento na boca. É o lugar apropriado para a ingestão dos alimentos. Deus criou os órgãos do nosso corpo, cada um com a sua função. No sexo, nós temos os órgãos genitais, masculinos e femininos. São eles que devem se unir. Esse é o sexo natural. Agora, tem algumas práticas sexuais que elas são antinaturais.
posso praticar sexo anal? O que é o ânus, meus irmãos? O ânus é o final do intestino. É o esgoto do nosso corpo. Ele é feito para eliminação daquilo que não foi usado no nosso corpo. Portanto, não é feito para a prática do sexo. Irmão Caramuru, sexo oral é pecado? A boca não foi feita para receber, a boca da mulher não foi feita para receber o sêmen do homem. O sêmen do homem não é alimento. Existe o órgão próprio, onde deve entrar o sêmen para se encontrar com o óvulo e gerar um novo ser. Então, o sexo oral, entendido como a felação, é antinatural. Agora, um beijo é sexo oral também. Mas aí o beijo é pecado, beijar na boca. É pecado, um beijo mais ardente. Nós acabamos de ler lá em Cantares. O que está escrito lá em Cantares? Beije-me ele com os beijos da sua boca. A boca foi feita para beijar. Não é só para comer, não. É feita para beijar também. Então, beijos, carícias, que não sejam antinaturais, contrárias à natureza, dependem da intimidade de cada um. Mas o sexo ele tem que ser natural. E tem um problema muito sério, irmãos. A prática do sexo anal é uma demonstração de rejeição a Deus. Lá em Romanos, a gente já leu aqui o capítulo 1, vamos ler lá de novo. Prestem bem atenção. Romanos capítulo 1, versículo 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Varão com varão. O que a Bíblia está dizendo aqui, irmãos? Que o homem, porque se aprofunda no pecado, ele vai para a idolatria. Porque ele foi para a idolatria, Deus, a Bíblia diz que os entregou às concupiscências. E aí vem a desonra dos corpos entre si. Então isso que eu acabei de falar. O sexo impuro, ele é um degrau a mais na queda do homem. Da idolatria, ele cai no sexo impuro. Do sexo impuro, a Bíblia diz que Deus os abandona às paixões infames. E o que é que eles fazem? Sexo anal com a mulher. Porque eles usam a mulher no contrário à natureza. E depois cai no homossexualismo. Por quê? Porque ele diz assim, a palavra-chave aqui é o versículo 27. E semelhantemente. Quer dizer, o que eles faziam com a mulher, eles vão fazer com o homem. Varão com varão. Como é que dois homens se mantêm em relação sexual? Por sexo anal. Então o sexo anal com mulher é o terceiro degrau da queda do homem. Da degeneração do homem. Da idolatria, você vai ao sexo impuro. Do sexo impuro, você vai no sexo anal com mulher. E depois você acaba no homossexualismo. Então a Bíblia aqui é bem clara ao dizer que o sexo anal, ele é abominável a Deus. Mesmo entre marido e mulher. Porque é um sexo antinatural. E a Bíblia ensina, marido que quer praticar sexo anal com a mulher, está a caminho do homossexualismo.
nós terminarmos esta aula, devemos lembrar que a sensualidade, esse sensualismo, esse erotismo que existe hoje, é rebeldia contra Deus. Nós já lemos aqui. E se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Tem muita gente que quer ser sensual, quer ter sex appeal, quer dizer, apelo sexual. Cuidado, meu irmão. Lá em Judas, versículo 19, que Judas só tem um capítulo, olha o que a Bíblia diz assim: estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. O sensualismo, a sensualidade, é uma evidência de que a pessoa não tem o Espírito. É por isso que você não pode se deixar envolver por esse espírito de erotismo, de sensualidade que existe nos nossos dias. Quando você está querendo ser sensual, quando você dá valor à sensualidade, ao sensualismo, você está mostrando que não tem mais o Espírito. A sensualidade é a ausência do Espírito. E é por isso que quebrar a regra bíblica do sexo, praticar o sexo fora do que diz a Bíblia, é um ato de rebeldia contra Deus. Eu já disse aqui. Depois da idolatria, o homem, na rebeldia contra Deus, ele vai para o sexo impuro, para o sexo anal e para o homossexualismo. Então, é por isso que a Bíblia diz que os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. E é por isso que Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 4:8, que nós já lemos aqui, diz que quem despreza isto, quem despreza as regras bíblicas do sexo, despreza a Deus e não ao homem. Então não adianta falar mal do Papa porque o Papa fala isso, falar mal do pastor, falar mal de mim porque eu estou falando isso, que eu estou por fora, que eu estou atrasado. Você não está desprezando a igreja, não está desprezando o pastor, você está desprezando o próprio Deus. Muito cuidado com isso. O leito do casamento tem que ser um leito sem mácula. E o leito sem mácula é um leito que tem sexo natural, santo e altruísta. Por isso devemos falar isso aos nossos filhos, ensinar isso aos nossos filhos. Esta é a verdade. Por isso a igreja deve falar com os pais. Como é que eles devem ensinar os seus filhos? Devem ensinar os noivos, os namorados, como eles devem manter relacionamento sexual, para que nós sejamos guardados da corrupção deste mundo. Amém.